Recentemente eu tive a oportunidade de estar lendo com um pouco mais de calma o livro de Ruth, e eu gostaria então de compartilhar aqui nesse vídeo, nessa série de vídeos, algumas coisas que me chamaram a atenção na meditação, mas como forma também de incentivar a leitura daqueles que estarão assistindo esse vídeo. Essa aqui vai ser uma série, uma proposta que eu tenho aqui, meio de forma experimental, mas vamos ver se isso vai ser interessante para o nosso exercício. Introdução. O livro de Ruth, ele é o livro que eu escolhi para gastar um pouco mais de tempo meditando. A gente teve uma oportunidade de fazer um estudo bíblico e eu gosto muito desse livro. Talvez é um dos meus favoritos da Bíblia, se não um dos que eu mais gosto de meditar, o que eu mais gosto de meditar mesmo. Não por causa do conteúdo, porque senão todos os livros da Bíblia seriam favoritos, mas porque a narrativa, a forma como a narrativa é estruturada, é contada, fala bastante comigo. Então eu gostaria de estar compartilhando essas meditações, algumas coisas que a gente precisa talvez para entender um pouco do contexto, mas especificamente para incentivar a sua leitura, a sua meditação devocional e de estudo mesmo, para que você possa estar lendo o livro de Ruth com algumas nuances mais detalhadas, com alguma clareza do que está acontecendo, quem que são as pessoas que estão sendo faladas nesse livro, mas que esse vídeo não seja uma substituição da sua leitura ou um estudo muito aprofundado simplesmente por informações, mas que seja um incentivo e que também alguma coisa que possa trazer reflexões e a gente possa realmente receber dessa mensagem que está sendo colocada da forma como ela é intencionada no livro, para que para os nossos dias a gente também possa aplicar e trazer transformações. Esses vídeos vão ser estruturados em 6 partes. Esse é o primeiro, só uma introdução. A gente vai falar algumas coisas um pouco mais gerais sobre o livro, a gente ainda não vai entrar na leitura. E cada um dos 4 vídeos seguintes vai ser um dos capítulos de Ruth, que a gente vai ler versículo a versículo com alguns comentários. Então, o último vídeo vai ser uma conclusão com algumas coisas um pouco mais gerais, algumas ideias e de forma um pouco mais específica qual mensagem realmente o livro falou. Isso eu não vou estar trazendo hoje, porque eu gostaria que a gente conseguisse desenvolver durante a leitura e no final, sem estar trazendo muitas coisas agora para não afetar muito a nossa leitura, a gente tira conclusões sobre o que a gente teve lendo e meditando em cima. Sobre o livro de Ruth. Algumas coisas são importantes quando a gente vai estudar um livro da Bíblia, qualquer livro também, e a gente costuma pensar nos aspectos literários, normalmente sobre quem que é o autor, qual que é o gênero literário, o que está acontecendo, quais são os personagens, no perfilzinho básico, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma um pouquinho mais simples, para a gente conseguir passar direto para a nossa leitura. A autoria, na verdade, ela não está deixada clara no próprio livro de Ruth, ele não fala em nenhum lugar, eu sou tal pessoa que está escrevendo. Mas a tradição, especificamente a tradição judaica, ela vai apontar para o profeta Samuel, que inclusive é o próximo livro no cânon cristão protestante da Bíblia, é o próximo livro depois de Ruth, é o livro de Samuel, que também é atribuído ao profeta Samuel, que viveu mais ou menos logo depois dessa época de Ruth contada aqui. Então, possivelmente foi ele. Existem outras possibilidades, a gente não pode definir com certeza, porque faltam alguns apontamentos, mas a gente consegue saber que pela linguagem pela temática e pela mensagem que é passada, certamente isso não é escrito durante os acontecimentos do livro de Ruth, mas um pouco mais depois, no mínimo, durante a época do reinado de Davi, ou até um pouco mais tarde. Ruth, ele é uma narrativa e por causa disso ele é escrito de uma forma que é bem envolvente, bem empolgante e com vários pontos que vão denotar espaço, onde estão acontecendo as coisas, época, o que é importante, qual o contexto que eles estavam vivendo, a localização, e esse fluxo narrativo em vários momentos vai ter esses pontos importantes que vão nos ajudar a entender por que ele foi escrito desse jeito e com esse entendimento o que ele quer dizer. Porque algumas coisas são colocadas na nossa história para ser uma história melhor contada e não necessariamente porque todos os detalhes acontecem, pelo menos não numa ordem definida ou dessa forma. Por exemplo, o que a gente vai ver, o capítulo 2 do livro de Ruth, ele termina falando o que acontece num grande período de tempo, que é
colheita que está passando, né? Uma grande época, uma estação do ano. E o capítulo 3 ele vai entrar num período bem específico dentro de toda essa história narrada. Então ele vai fazer um zoom. Isso são recursos narrativos que são importantes para o nosso estudo. As pessoas que vão aparecer nesse livro de Ruth, que talvez são importantes para a gente dar um pequeno, mais ou menos, parecer agora, só para a gente ter uma certa noção do que a gente vai ver, são Noemi, principalmente, Ruth e Boaz. Esses três personagens vão ser os personagens que essa narrativa vai gastar mais tempo falando e vai dar mais atenção para a gente poder ver e eles que vão estar atuando de forma mais proeminente. E por isso a gente chama de personagens principais, porque são os personagens que têm uma atuação maior. Apesar de que a gente vai depois também falar que sobre outra pessoa o livro de Ruth está apontando com mais detalhes quem realmente está atuando de forma maior, de forma mais efetiva nesse livro. Mas já vem uma prévia, é o próprio Deus que realmente está atuando no meio dessa história. Um pouco sobre a época e a história que a gente vai estar lendo aqui no livro de Ruth. Ruth, a gente vê bem no comecinho do livro, dizendo que acontece essa história durante a época dos juízes. E os juízes, eles reinaram não, eles governaram a terra de Israel antes que viessem os reis. Então, o povo de Israel, quando eles chegaram na terra prometida pela primeira vez, eles não tinham quem os liderasse e Deus eventualmente levantou juízes para que pudesse resolver questões específicas, mas eles não cumpriam todos os papéis de um governante que iria acontecer depois na época dos reis. Mas eu vou contar isso com mais detalhes, pelo menos de uma forma resumida, desde o começo da história, como aconteceu. A Bíblia ela começa no livro de Gênesis, a criação do mundo, onde Deus criou os céus e a terra. Em 7 dias ele formou todas as coisas que existiam. Ele formou o homem e no sétimo dia, 6 dias ele formou tudo e no sétimo dia ele descansou. Depois de um tempo dessa criação, a humanidade se multiplicou como ele tinha ordenado a fazer e em algum momento ele escolheu uma pessoa para formar através dele Abraão, um povo, uma nação que através dessa nação também, ele cumpriria seus propósitos no mundo. Abraão, ele teve um filho, Isaque, que teve um filho também, por sua vez, Jacó. E com esses três, a gente chama de patriarcas da nação de Israel, foi com quem Deus fez a aliança com seu povo. Essa aliança tinha duas partes, que eram, ele vai dar a terra para o povo e ele vai dar a descendência para que eles se tornem de uma família em um povo. É isso que Deus combinou com essas três pessoas, com essas três figuras no livro de Gênesis. E depois a gente vê que na geração de Jacó teve fome na terra e por isso que o filho dele, José, ele tinha sido vendido como escravo no Egito, ele se tornou governador no Egito, então como a posição dele tinha essa importância, tinha essa possibilidade, ele trouxe sua família que estava passando fome, já moravam na terra prometida, e ele trouxe para o Egito, para que eles pudessem sobreviver lá por algum tempo, e eles ficaram 400 anos lá no Egito. 70 membros da família de Jacó saíram de Canaã e foram até o Egito, e 400 anos depois eles já eram uma nação. Eles tinham se multiplicado, e de uma família bem grande, né, de um clã, eles tinham se tornado uma nação, e os 12 filhos que Jacó teve foram os 12 líderes de 12 clãs pessoais que eles tinham, que se tornaram as tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, José, que era governador do Egito, ele teve o direito de ter duas dessas tribos, os filhos dele ganharam os nomes das tribos Manassés e Efraim. E eles passam 400 anos no Egito, eles não mais são uma família privilegiada do governador, e agora eles estão numa situação de escravidão. Escravidão essa que Deus ele resolve libertar o seu povo, e ele escolhe uma pessoa desse povo dele, dessa descendência de Abraão, ele escolhe Moisés, que era descendente de Levi, um dos filhos de Jacó. Moisés, ele é usado por Deus para trazer libertação do povo, eles saem do Egito, eles atravessam o deserto, o Senhor lhes dá leis, lhes dá ordem, e depois de 40 anos no deserto, eles chegam na Terra Prometida. E o tempo de Moisés termina, e a gente vê então o tempo de Josué, que ele lidera o povo na hora da conquista da terra. A conquista da terra tinha sido orientada por Deus com algumas instruções específicas, e o que Deus pedia do seu povo era obediência, em troca da terra e
da descendência e do todo o seu cuidado em relação ao povo. Ele pedia a obediência e a adoração da forma correta. Josué, então, ele de forma obediente começou a conquistar a terra prometida, mas a idade dele também chegou em algum momento que ele já estava mais velho e ele terminou sua carreira. Ele começou a conquista da terra, mas ele deixou para o povo o término dessa conquista. Cada família, cada clã tinha que terminar, cada tribo tinha que terminar de conquistar os seus espaços lá e se firmar da forma como Deus tinha orientado. Mas logo que Josué morreu, o povo começou a desobedecer ao Senhor e muitos deles não conquistaram a terra da forma como Deus tinha instruído, e por isso o povo começou a ter dificuldades com aqueles que estavam na região, com os seus inimigos. E nessa época que eles não tinham alguém que eles liderasse, eles faziam coisas que desobedeciam ao Senhor e eles tinham problemas com inimigos, e esse é o período dos juízes, o período onde acontece a história do livro de Ruth e também a história do livro de Juízes. Vamos entrar um pouco mais em detalhes como que era então essa época dos juízes. Josué e Caleb eram os únicos dois que tinham sobrevivido à geração que saiu do Egito e entrou na Terra Prometida exatamente porque eles tinham sido obedientes. E Caleb, ele tinha um irmão, Otoniel. Otoniel, ele foi o primeiro dos juízes. Ele que demonstrou coragem e obediência diante do Senhor para conquistar a terra e através dele Deus trouxe libertação para Israel. E esse é o assunto que a gente vai ver bastante no livro de Juízes. O povo desobedece a Deus, eles sofrem na mão de inimigos e eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta um juiz, o juiz, através do juiz, Deus traz libertação, o povo por um tempo obedece a Deus, mas logo depois eles caem de novo na desobediência porque o juiz em algum momento morre. Isso acontece várias vezes no livro de Juízes e essa instabilidade, essa dificuldade que o povo sofria por culpa deles mesmos, trouxe também várias complicações sociais. O povo tinha pobreza, o povo tinha fome, e também porque Deus estava colocando a mão pesada sobre eles por conta da sua desobediência, e eles estavam numa situação complicada. Não tinha quem lhes orientasse, eles estavam sofrendo com as mãos inimigas e eles não tinham muitas condições. E uma dessas famílias que estava com dificuldades nesse momento era a família de Elimeleque, que a gente vai ver no livro de Ruth. Alguns conselhos para a leitura desse livro. A gente sabe que quando a gente entra em qualquer livro, a gente precisa se preparar um pouco e saber mais ou menos o que ele quer dizer, ou pelo menos isso a gente vai chegar no final, a gente quer esperar entender o que esse livro quer dizer. E para isso a gente precisa prestar atenção em alguns temas que são mais falados, são repetidos, e algumas dessas coisas nos ajudam a ter um olhar para o que o autor quer que a gente preste atenção. Algumas dessas coisas a gente vai ver na nossa leitura, que vai falar várias vezes sobre o resgate, vai falar várias vezes sobre a obediência da lei, que também foi tema da Bíblia inteira até esse momento. Vai também falar sobre a aliança do Senhor, vai falar sobre a lealdade que Ruth ela demonstra para com Noemi, para com a família de Noemi, para com Boaz, para com a aliança com o Senhor. E essa lealdade a gente vai falar um pouco mais adiante. A gente também poderia usar essa palavra como o amor que ela tinha, essa vontade de, mesmo se sacrificando, ajudar aqueles ao seu redor. Isso é agradável a Deus. Esse todo o contexto que a gente vai ver é uma mudança de tom muito grande do livro anterior, que é o livro de Juízes. O livro onde, naquela mesma época que estava acontecendo a história de Ruth, a gente vê desobediência e na pessoa de Ruth a gente vê obediência. Esse contraste que a gente vai encontrar vai demonstrar que na época dos juízes, onde tinha instabilidade, onde tinha desobediência, ela termina com o livro de Ruth com uma pontinha diferente. No livro de Ruth a gente vê que ele começa na época dos juízes, mas ele termina demonstrando a genealogia do segundo, mas do maior rei de Israel, o rei Davi. Isso também a gente vai entrar com mais detalhes mais pra frente, mas são essas coisas que a gente tem que ter em mente. O livro de Ruth, ele acontece numa época que tem instabilidade, que tem depravação, que tem desvio da lei, mas vai ter um momento de mudança e a pessoa de Ruth é utilizada por Deus, por seu caráter exemplar, para trazer muitas dessas transformações, para mostrar uma ação diferente que o povo poderia fazer em relação a Deus, mas tinha escolhido não fazer através de uma estrangeira. Mesmo que o povo continuasse a pecar, Deus ele ainda não se esqueceu das suas promessas e ele vai sempre trazer restauração para o povo, é o que a gente percebe nessa leitura. E eu gostaria de deixar alguma coisa, então, para a gente meditar em relação a tudo isso.
A gente vive num tempo de instabilidade social também, de caos em várias coisas. A gente tem certa organização social, mas muitas coisas a gente vê de errado com a nossa sociedade. A gente vê pessoas sofrendo, a gente vê diferenças na questão da economia, na questão da política, na questão da ideologia, pessoas que creem em coisas diferentes. Isso gera dificuldades no nosso convívio social. Isso gera também na nossa pessoa, como cristãos, às vezes desvios por causa da nossa discordância. A gente não necessariamente toma as melhores atitudes para ter contato com aqueles ao nosso redor, tanto que pensam diferente quanto aqueles que deveriam pensar parecido. Às vezes nós temos conflitos. E o que eu gostaria de estar colocando para a gente meditar? Será que em meio a uma situação que não é muito diferente da situação que Ruth viveu, a gente ainda tem a mesma esperança que ela teve e atuações que ela demonstrou? Será que a gente entende que a esperança do Senhor ainda é viva, por mais que nem sempre a gente veja a atuação dele de forma clara? Então eu gostaria de estar colocando isso para que essa também seja a nossa motivação, para também, como Ruth, vivemos uma vida de santidade e de retidão em relação ao Senhor, porque isso, além de o agradar, também traz bem àqueles ao nosso redor. Fica aí então nosso primeiro vídeo do livro de Ruth. Eu espero que isso possa ser uma introdução que atisse em vocês a vontade de estar fazendo esse exercício de leitura nesse livro. E fica então o convite para os próximos vídeos, a nossa leitura nesse livro de Ruth. Até a próxima.